profeta é que somos tomados por um espírito errado. Da mesma forma que nós estamos aqui nesse momento. Se nós fôssemos embora agora, nós já poderíamos dizer que fomos abençoados, amém? Você está feliz porque você cantou ao Senhor, adorou ao Senhor com o seu cântico? Amém. É bom quando você tem essa oportunidade e você o faz da melhor forma possível. Bom, irmãos, nosso tema nessa noite, tarde e noite, é: o legalismo está destruindo a sua família. De manhã, nós falamos que o legalismo está destruindo a sua alma. Agora, essa segunda parte, nós vamos abordar a questão da família. Lembrando que após a escola dominical, o culto de Santa Ceia, nós vamos ter então uma pequena conversa com os irmãos. Então as irmãs esperem lá fora, não é para ficar com a porta ali no ouvido ouvindo. Copinho, daqui a pouco só vai vir um monte de irmã assim na porta, assim, ó. Não, tudo que vai ser falado é só para os homens. E vai ter, na sequência também vai ter com as irmãs. E aí os curiosos também vão perguntar: o que ele falou? Só para as irmãs. Aí no final ninguém fala nada e pronto. De qualquer forma, é importante que nós tenhamos esse tipo de conversa, é importante que nós tenhamos esse tipo de entendimento, principalmente para a nossa elevação espiritual. Amém? Vamos então ficar de pé, abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Tem algum? Carol, me faz um favor. Pega a coisa do seu som, tira e coloca. Vai fazer um barulho, não tem problema não. Tira e bota de novo. Agora só dá um play mais uma vez na voz do profeta, por favor. Pode, só um pouquinho. Essa parte tá baixo mesmo? Ah, não, mas solta esse som, Carol, obrigado. Na hora que for tocar o vídeo, solta o som. Precisa bem alto, tá bem? Se for baixinho, eu tô lá tentando ouvir o que tá passando, eu esqueci o celular, então. Irmãos, vamos lá. Gênesis capítulo 2, começando pelo versículo 18. E diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todos o gado, as aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eu vou ler o versículo 24 de novo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Senhor, nessa hora, ó Pai, tão sublime, ó Deus, que nós estamos em Tua presença, ouvindo a Tua palavra, esperando, ó Deus, para vermos aonde estamos errando, para então consertarmos, ó Pai.
Se não for isso, ó Deus, em vão nós perdemos, ó Deus, o nosso tempo vindo em sua casa, pois é aqui que é a casa da correção, é aqui que nós aprendemos e vemos aonde estamos errando. Pai Santo, Deus misericordioso, toma-nos em tuas mãos nessa tarde e noite. Pai Santo, dê-nos um espírito de humildade, dê-nos um espírito de entendimento. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que nós possamos, ó Deus, receber o que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar. Aos irmãos da internet, se você tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui no chat, fiquem à vontade. Se eu souber responder na hora, eu respondo. E caso eu não saiba na hora, eu vou estudar o seu assunto e depois ou vai a resposta via uma próxima pregação ou um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Irmãos, vamos lá. Lá no versículo 24 novamente. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Entenda que quando uma criança nasce, ela cresce, e ela traz consigo toda a herança genética dos seus pais, dos seus avós. Ela traz sobre ela tudo que aqueles pais passaram, inclusive seus traumas, as suas dificuldades, e aí ela traz tudo aquilo, e aí agora ela vai formar um casamento. Entenda que quando um casal se forma, quando o marido e a esposa se juntam, observe o que Jesus disse. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. O que é deixar o seu pai e a sua mãe? Deixar os seus parentes para trás. Deixar tudo para trás. E apegar-se-á a sua esposa, a sua mulher. E serão ambos uma carne. Você quer dizer isso? Todos serão uma só carne. Diga isso bem alto. Serão uma só carne. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aí, meu irmão e minha irmã. Você teria coragem de pegar uma faca e meter na sua carne? Não? Zé Carlos, não? Você teria coragem, por exemplo, de pegar, mas arramar um soco bem forte, puff, na sua cara? Agora entenda o que nós vamos dizer nesse momento. Quando um homem sai da sua casa, ele tem que deixar para trás o seu pai e a sua mãe. E aqui nós começamos então a entrar no nosso tema, que é o legalismo. E o que é o legalismo mesmo, irmão? Irmãos que estavam aqui de manhã. O que é o legalismo? Imposição. O irmão Dinário tem uma definição boa. Qual foi de manhã? Imposição? Roubou a ideia do irmão Dinário, olha. Quando você é legalista, você simplesmente só olha para a lei. Você quer impor aos outros a lei, mas é para os outros, não é para você. Uma das características que nós falamos do legalista de manhã é que ele simplesmente não está nem aí, por incrível que pareça. Ele pode estar achando que ele está salvo, que ele cumpre a lei, porém nós lemos que quando ele falha em um ponto da lei, e aqui é o ponto que nós vamos falar nesta noite, que é a sua família, ele está todo errado. Entenda que quando você tem uma esposa, você tem que se apegar-se a ela. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5.
Efésios, capítulo 5. Deixa eu vir para cá, só um minuto. Efésios, capítulo 5, lá no versículo 22. Observe. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O legalista, ele pega esse versículo e simplesmente para. Acabou. Mulher, você tem que se sujeitar a mim como ao Senhor. E aí ele se coloca na posição do... E pronto. Será que é dessa forma que nós devemos agir, irmãos? Vamos dar um passinho à frente? Vamos ver o que diz o próximo versículo? O profeta diz assim, olha, você pega um versículo, dá um passo à frente, dá um passo atrás, para que você possa não criar tonterias. Vamos ver o próximo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Agora entenda, em uma casa, o marido é a cabeça. E a mulher? Qual é o papel dela nesse caso? Se o homem é o chefe, Mozires, chefe. Ou também o pescoço, carninha de pescoço. Papai tinha uma frase que ele falava bem assim, quando a cabeça é tonta, o pescoço faz o quê? Sustenta. Tem o meu avô, ele, segundo a mamãe fala, eu não tive o prazer de conhecer o meu avô, mas ele trabalhava, dizem o pessoal que ele era igual o Josias assim, um negrão, fortão. Não que você tá fortão mais, Josias, você já foi mais fortinho, viu? Chegou agora, tá cabelinho branco. Ele tá aposentado, né, Josias? E aí o meu avô, ele era um negrão fortão. Pensa no negrão fortão. Grandão assim, igual o Josias. Grandão. Eu não conheci, mas é o que mamãe e minha avó falava. Final do mês, pagamento entrava. Você sabe o que ele fazia? Eu vou colocar igual fosse Josias. Júlio, que tá o pagamento? Minha avó recebia o pagamento. Aí ela gerenciava ali o pagamento dele. E aí ele começava mais do mês trabalhando. Imagina, mas ele era o chefe da casa. Entende onde que eu quero chegar? Volta lá novamente em Gênesis capítulo 2. Olha o que o Senhor diz. Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. O que é uma adjuntora, irmãos? É uma ajudadora. É aquele no qual o homem pode se aconselhar. É aquele no qual o homem pode confiar. É aquela no qual o homem pode depositar a sua confiança e descansar nela. Se você não consegue ver isso, se você não consegue fazer isso, e aqui eu começo a chamar a atenção, irmãos e irmãs, se você não consegue confiar no seu cônjuge ao ponto dele ou dela saber dos seus negócios, tem algo errado com você. Como é que um homem pode ter negócios e a mulher não saber, irmãos? Se ela é a adjuntora. Agora observe. Nós ainda não paramos no versículo 22 de Efésios. Volta em Efésios agora. Porque nós paramos aonde? Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui nós temos então uma relação no qual o natural tipifica o espiritual.
Se Deus, ele agisse conosco da mesma forma que nós agimos no nosso casamento, nós estaríamos perdidos se ele fosse legalista. Imagina você, irmãos, sofrido, acuado, não poder conversar com o Senhor, porque viria então um raio e iria destruir você com toda a ira de Deus. Não, irmãos, ele diz assim: vinde a mim vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Irmãos, se essa não é uma relação de amor, o que é isso? Agora, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aqui as irmãs já vão começar. Mas só vão falar das mulheres? Oh, meu Deus, eu não aguento mais, a mensagem só fala da obrigação das mulheres, mas cadê os dos homens? Vamos ao versículo 25, irmãos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, Cristo se entregou pela sua noiva. E aí você volta fazendo uma relação lá com Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. Observe que é o varão. Da mesma forma também, a mulher vai deixar o seu pai e sua mãe. E apegar-se-á a sua mulher. E aí você volta novamente para cá, no versículo 25. Vós, maridos, amai-vos, apegai-vos às vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Agora continua, versículo 28, Efésios capítulo 5, 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como que, irmãos? Eu quero que todos leiam a continuação. Vai? Não, vamos de novo. Versículo 28, Efésios capítulo 5, 28. Toda a igreja bem alto. Continua? E agora, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, ou que estão aqui presentes, entende que não cabe legalismo dentro de um casamento? Como é que você pode exigir da sua mulher amor, carinho, atenção, se você não dá amor, carinho e atenção? Você consegue compreender o que nós estamos falando nesse momento? Nós estamos, inclusive, falando da relação Cristo-noiva. Ah, minha mulher não me ama. Você ama a sua mulher? Ah, minha mulher me trata mal. Você trata bem a sua mulher? Entenda, irmãos. Eu falei de manhã e eu falei que eu ia repetir à noite. O ser humano tem características próprias. Primeiro, o ser humano é um ser sociável. Ele precisa se relacionar com outras pessoas. E o que nós acabamos de ler? Marido e esposa. Ou seja, a sua esposa, o seu marido, precisa se relacionar com você. Precisa ter uma comunicação com você. Precisa sentir o seu amor e você passar o seu amor por ela. Agora, o mais engraçado, e aí eu vou chamar a atenção para isso aqui também. Versículo 29, continua lá, Efésios capítulo 5. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta,
como também o Senhor à igreja. Agora, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Versículo 31. Atente aqui a uma coisa importante. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Não é exatamente Gênesis capítulo 2, versículo 24? Não é a mesma coisa? Agora deixa eu falar uma coisinha aqui para as mamães. Isso aqui eu incluo, inclusive, a minha mãe. Quando uma pessoa casa, ela deixou de ser o seu filhinho querido. E é duro falar isso. Não, pensa. É difícil falar isso. Mas é importante falar isso. Porque quando uma pessoa casa, ela precisa deixar para trás e começar a construir agora uma nova cultura na vida dela. Agora entenda uma coisa. Mas é verdade. Por isso que eu falei que é duro falar isso. Não, deixa o caboclo ser o marido. E ainda vou, você tem que botar o prato do meu filho, hein? Eu trato dele dessa forma. Entenda, irmãs, mães, pai normalmente, casou, tá fora. Não é? Pai casou, tá fora, pronto. Mãe que é mais, meu filhinho. O negócio é tão complicado, irmãos, isso é tão complicado, que muitas das vezes a mãe, a sogra, quer interferir no casamento. Não, mas você não pode fazer isso com meu filho, não. Pode, ela é esposa. E vou mais além, o corpo dele é dela, o dele é dele. E fim de papo, e a senhora não tem mais poder e autoridade sobre isso. E ponto. Eu vou... Lembra, irmão, tudo que eu estou falando, lembra, eu estou apanhando junto todos nós. Isso serve para mim também. Você quer ver uma coisa? Entenda, mamãe, que não é crítica. Eu preciso exemplificar. Não, entenda, mamãe. Aí estava eu, agora, a mamãe estava lá em casa. Eu tenho o hábito eu paro meio-dia do trabalho, almoço correndo, para poder tirar um cochilo depois do almoço. Até 1h30. Quando dá 1h30, eu levanto, faço o café, e aí 2 horas em ponto eu retomo aí. Aí tem reunião, tem um monte de coisa. Ok, esse é meu hábito. Aí a minha esposa, ela falou bem assim, quer ver uma coisa? agora eu revelei o segredo. E ela sabe o que eu vou falar. Quer ver uma coisa? Uai, meu bem, vai fazer o café não? Tem. Entenda que não é uma reclamação, mas é uma observação. Ainda bem que minha esposa já está vacinada com isso. Quando eu olhei o café, eu falei, vai mãe, fez café já? Normalmente eu faço uma canequinha só e é um café mais forte que eu faço lá. Já fiz. E tá lá no sofá balançando a perninha e mexendo no celular. Sogras, entendam. Não, agora isso é importante. Entendam, o seu filho não é mais seu. Vamos de novo aqui, irmãos. Agora isso é muito importante. Versículo Efésios 5:31. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Agora você também, irmão, vamos lá. Você precisa ter essa consciência. Na casa da minha mãe eu posso. Não é mais nem a sua casa mais. Por isso que eu falei que é difícil falar isso, porque quem não gosta do carinho de mamãe, né? Recebeu o carinho. Mas mãe, quando a mãe não estiver aqui, você pode fazer, viu? Quando não tiver, você pode fazer, viu? Quando ela estiver perto, você não faz não, porque deixa eu... Mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Pode dar um amém a isso? Amém. Casou, irmãos, cortou um cordão umbilical. Mas não, mamãe... E a mesma coisa a mulher.
Agora vamos pro lado das mulheres também, né? Não, a gente tem que morar aqui na casa de perto da casa de mamãe. Não, infeliz, mora longe. Vai viver sua vida, Rubinha. Não corta o cordãozinho. Amém. Não pode fazer isso. Entenda. Entenda. Vocês precisam viver e construir a vida. Eu conheço casos. Não é o caso aqui, eu conheço casos. A mulher falou, olha, quer casar comigo? Tem que construir no terreno da minha mãe. E quer saber o pior? O caboclo apaixonado, foi lá e construiu. Bestalhado. Né, bestalhado? Resultado, depois que construiu, vamos separar. Entende o que eu estou falando? Então, casou, minha mãe sempre dizia isso. Quem casa, quer o quê? Pronto. Quem casa, aguenta com quem casou. Sabe esse enjoado que você escolhe? Irmãos, uma observação. Nós só temos o direito a uma escolha. Você já reparou isso? Você não escolhe o seu pai. Você não escolhe a sua mãe. Você não escolhe nem os irmãos que você tem. Você não escolhe. A única escolha que você faz é o seu marido ou sua esposa. E ainda se escolhe errado. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, toma conta de nós. Agora, você quer ver uma coisa? O profeta diz, daqui a pouco eu vou ler isso, que você tem que dar graças a Deus pela esposa que você tem. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Porém, observe uma coisa, irmãos. O legalismo pode ter impactos profundos e variados dentro de uma família, influenciando a dinâmica do relacionamento, a comunicação, a saúde emocional e espiritual. Aqui são algumas maneiras pelas quais o legalismo pode matar a sua família. Quer anotar isso? Primeiramente, pressão e estresse. O legalismo pode criar um ambiente de alta pressão, onde os membros da família se sentem pressionados. É um ambiente no qual as pessoas estão sob uma tensão constante. Você já ouviu falar, por exemplo, que quando o esposo sai para trabalhar, parece que a paz reina na casa, e quando o esposo volta, parece que o inferno chegou na terra? Olha que coisa ruim, irmãos. Ou você já ouviu falar que quando a esposa não está em casa, tudo em paz, mas quando chega a esposa, parece que... furacão. Eu ia falar outra coisa, mas chegou o furacão. E aí o clima se molda. Primeiramente, irmãs, entenda. Você tem um poder que o homem não tem. Homens, nós não temos esse poder de mudar o ambiente da sua casa. Lá em casa eu costumo dizer que minha esposa é o coringa. Como assim o coringa? Ela consegue entrar no quarto no qual a Maria Isabel está se trocando. Ela consegue entrar no quarto no qual o João está se trocando. E ela consegue entrar no quarto no qual eu estou me trocando. Eu jamais vou entrar no quarto que Maria Isabel está se trocando. Do João, talvez. Entende o que eu estou falando? Uma mulher, quando ela está estressada, corre, irmão. Corre porque o negócio pegou. Não sei o que você aprontou, não sei o que nós aprontamos, mas corre que ela vai pegar. Agora, o homem, quando está estressado, se a mulher tiver sabedoria, tiver entendimento, ela amansa ele fácil. O clima muda. O homem pode chegar estressado do que for, abrir a porta, em vez de abrir a porta para a maçaneta, está abrindo chute. Pá! Se a mulher responder, que é isso, meu bem? Na hora, o que acontece? Quebra o peão. Porém, se o homem chegar na porta, pá! Fica doido! A temperatura esquenta mais ainda. Ficou maluco? Vai quebrar, vai consertar essa porta. E outra coisa, vai lavar a louça.
Entenda, irmãos, irmãs, você tem o poder de criar atmosfera. Repete comigo, a mulher sábia é o quê? E a tola? Não tem esse versículo para nós não, irmãos. Infelizmente. Só tem a parte do, ô bobão, você vai destruir o seu lar. Pesado? Agora, você quer ver uma coisa gostosa? Quando você chega na casa, você não vê a hora de chegar em casa. Você vai saber que você vai ser recebido pela sua esposa, pelos seus filhos. Os seus filhos não têm medo de você. Problemas todos têm, irmãos. E lembre-se, eu estou falando para mim também. Eu já fui pior. Hoje eu procuro melhorar. De vez em quando eu ainda erro. Chegar em casa estressado e... Só que aí minha filha já está maior, então ela já conhece o João, que ainda é muito apegado. Não, João, papai tá. Aí vamos falar só assim, João, deixa o papai quietinho. Entenda, não sou perfeito. Também tenho os meus erros, cometo as minhas falhas. Mas aqui nós estamos aprendendo com a palavra. Então, um legalista, ele coloca a família sobre uma pressão, um negócio esquisito, irmãos. Meu Deus do céu. Segunda característica de um legalista destruindo a sua família: culpa e vergonha. Familiares podem se sentir constantemente culpados ou envergonhados por não cumprirem as regras ou a expectativa estabelecida. A expectativa está lá em cima. Olha, tem que ser todo mundo santo, hein? Senão, papai vai bater. E aí não consegue. O que acontece? Lá se vai uma família se destruindo. Agora você quer ver uma outra coisa que o legalismo está causando a um casamento? Relacionamentos frustrados. O legalismo pode causar divisão dentro da família, especialmente se algum dos membros são mais rigorosos ou críticos em relação às regras do que os outros. Essa tensão pode levar a conflitos persistentes, ressentimentos e até mesmo afastamento entre os membros da família. Entenda isso, irmãos. Muitas das vezes um comportamento legalista simplesmente está te afastando da sua esposa e você não está percebendo. Irmãs, o seu comportamento legalista está te afastando do seu esposo e você não está percebendo. Se há algo que Satanás está tentando destruir nessa era, é a família. Meu Deus, como pode uma pessoa não conseguir enxergar isso? O seu comportamento, você tem que ser santa, mulher. Irmãos, se nem você mesmo consegue cumprir toda a Bíblia, como é que você pode exigir de outra a mesma coisa? Não tem como, irmãos. Lembre-se, primeira coisa, Deus trata com cada um de forma individual, até mesmo dentro do seu casamento. E Ele te chamou para aquela mulher, e aquela mulher foi chamada para você. Então cabe a você entender isso. Até porque também ela é o vaso mais fraco. Você não é o vaso mais fraco. Entenda, irmãos. Entenda o que nós estamos falando nessa tarde. Foco em comportamento externo. O legalismo frequentemente foca mais no comportamento externo. Você entende o que é isso? As aparências. Olha, mulher, veja bem, não vai me envergonhar não, hein? Do que nas atitudes e intenções internas. Pastor Joaquim uma vez falou bem assim. Tem gente, teve uma mulher, teve uma irmã, que chegou nele e falou assim, pastor, eu posso morar dentro da igreja? Ele, uai, por que, irmã? Porque aqui o meu marido é tão bom, tão caridoso. Nossa, ele me ama tanto aqui dentro.
mas chega lá fora é um cavalo. O que adianta, irmãos? Sepulcro caiado. Por fora é uma maravilha, mas por dentro está podre. Não é o que você fala, irmãos, não é o que eu falo, é o que eu faço. É a forma que eu ajo dentro de casa. É a forma que eu trato os meus filhos. É a forma como eu lido com a situação. É a forma como eu vou explodir. Irmãos, nós não estamos livres de explodir dentro de casa. Porém, nós precisamos entender que quando nós explodimos, alguém vai ser atingido. E esse alguém normalmente é a sua esposa e seus filhos. Explodir, todo mundo explode, irmãos. Não vamos também ser hipócritas ao ponto de dizer, não, eu não vou explodir. Sim, nós explodimos. Eu contei hoje de manhã a história da creatina, lembra? Quem estava aqui de manhã? Quem acompanhou a história da creatina? João falou, papai falou, a creatina! E Delma escondeu a creatina, eu desci para tomar a creatina e não tinha creatina. E eu, cadê a creatina? Eu bem, cadê a creatina? Nervoso, eu estourei mesmo. E aí ela fala, João, pega, olha a maldade também da pessoa, né? Dentro da panela de pressão e fechada. Como é que eu faço? Como é que eu acho um negócio desse? Também é uma menina também, né? Precisava disso, mas precisava me estressar também. Foco em comportamento externo. Agora, o ponto crítico da história, irmãos. Desenvolvimento infantil. Crianças criadas em ambientes legalistas, presta atenção nisso, podem ter dificuldade em desenvolver uma fé pessoal e significativa. Você pode estar matando espiritualmente seus filhos, pois podem associar a religião com regras estritas em vez de um relacionamento amoroso com Deus. Que coisa. Carol, mais uma vez, por favor. As duas. Pode soltar. No livro Pérolas Esparsas, que é escrito só sobre fatos e realidades, ali temos um capítulo que mostra o quadro de um pai ignorante que não tinha diálogo e era tudo pontual, era tudo no legalismo. E um certo dia o seu filho chegou lá todo molhado vindo da escola. O filho abriu a boca para explicar, ele não aceitou. Não aceitou e o filho sabia o que significava aquilo. Uma correção áspera, estúpida e ignorante. Resultado. O menino perdeu a noite de sono, amanheceu em coma profundo e morreu. No sepultamento, as crianças em forma deixou aquele pai louco. Porque eles estavam testemunhando o que o menino tinha feito da escola para casa. Eles passavam à margem de um lago e um coleguinha dele caiu na água e estava morrendo afogado. Ele saltou dentro d'água e salvou a criança. Mas o pai não pôde ouvi-lo. E quantos pastores têm matado membros com isto? Com julgamentos unilaterais, ouvindo só um lado.
julgando a outros pastores por informações isoladas. Vocês me desculpem, todo bom soldado não chora, deve honrar as cores da farda. E o meu sargento instrutor dizia: o lugar de soldado chorar é no pé do poste. Mas ainda sou humano. Jesus chorou. Como nós temos muito dos profetas, dos apóstolos, eu tenho muito de Jeremias. Eu choro muito. Eu não lembro de viver chorando por causa de mim, mas choro por causa dos outros. É triste você ver uma pessoa entregue como aquela criança estava, indefesa, sem poder falar. É triste. Quando a pessoa está errada, cabisbaixa, só escutando. Quem mostra suas falhas, seus erros. Eu vi esse quadro muitas vezes no escritório. E há poucos dias, minha alma cortou de ver uma mulher nova ainda, acabada, ali cabisbaixa, vítima de um assalto do inimigo, sem ter palavras. Eu pensava, quem pode ficar a favor disto? Quem pode defender uma coisa dessas? A favor não precisa estar, muito menos defender. Mas é a hora da gente lembrar da Bíblia. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se a vítima está abusando da graça, é para sua própria destruição. A falta do diálogo, a falta da capacidade sacerdotal desqualifica. O obreiro sem princípios, sem temor de Deus, normalmente são legalistas. Não tem comunicação em casa, irmãos. A criança vai falar pro pai, o pai, sai pra lá, xinga, trata mal, não ouve, é uma criança. Esse menino, conforme o pastor Joaquim falou, e todo mundo gosta de ouvir o pastor Joaquim, né? Mas na hora de consertar o que o pastor Joaquim está falando, ninguém gosta. Isso desqualifica. A pessoa não consegue trocar meia dúzia de palavras com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. O que
posso fazer? Sim, você pode fazer tudo. E às vezes não fazer nada assim, apenas ouvir, é tudo. Nós falamos de manhã, foi até engraçado, né? Que a mulher precisa falar 3.000 palavras e o homem precisa falar apenas um. Uhum. Irmãos, crianças, aliás, adultos hoje, traumatizados porque não tiveram comunicação, não tiveram um lar legalista. Crianças hoje que precisam de tratamentos psicológicos, com deficiência na sua formação, qualquer coisa se agita, porque o pai ou a mãe, os dois, não sabe conversar com os seus filhos. Ah, mas o meu pai e minha mãe nunca conversou comigo. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e ajuntar-se-á com a sua esposa feliz. Nós estamos matando nossos filhos. Nós estamos matando espiritualmente nossos filhos pelo simples fato de não conseguir trocar uma conversa com eles. É desesperador, irmãos. Você vê crianças que têm medo do pai, ao invés de ter respeito. O irmão Aguinaldo, lá em cima, estava falando assim que ele falou para os filhos, olha, é só respeitar pai e mãe, que está tudo certo. E de fato, irmãos, tem coisa que a criança, eu vou usar eu como exemplo, Maria Isabel, João. Coisas mais íntimas dos dois é minha esposa. E olha que eu ainda tento puxar uma conversa ali, mas não adianta. Mamãe tem os seus dons. Mas tem coisas que Maria Isabel fala com o papai. E ela tem total liberdade para chegar para mim e conversar, irmãos. Você quer saber a maior lição que hoje eu tenho certeza que eu tive que aprender e passar? Eu tenho certeza que Deus fez isso para que eu pudesse ser quebrantado, irmãos. Eu não tinha a habilidade de conversar. E os irmãos sabem que eu perdi uma filha com 7 meses. Eu tenho certeza que a coitada iria sofrer por conta de um pouquinho de legalismo, por conta de um pouquinho de machismo que eu teria. Foi necessário que eu perdesse a minha filha para que eu pudesse entender, para que eu pudesse chorar. Se bem que hoje não choro à toa, mas os meus filhos eu trabalho por eles, para minha esposa, pelos meus filhos. Eu não tenho coragem de comprar nada para mim, mas é só... Mamãe viu. Papai, posso? Vai lá. É para eles que eu faço. Não adianta, irmãos. Olha, eu cobrar da minha filha, olha, eu quero de você boa nota. Mas um dia desse aí eu tô vendo a bichinha lá estressada. Por incrível que pareça, o João parece comigo, mas é a personalidade da mãe. Nossa, chega, Delminha, nervoso. Já a Maria Isabel é a mãe, mas é a personalidade do pai. É incrível, como é que pode um negócio desse? Você tem ideia? Logo que nós casamos, olha como é que eu fui errado nesse ponto. A minha esposa tem por hábito dormir e vir com um pezinho. Primeiro dia de casamento, né? Que maravilha. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Não, tira esse pé daí, ó. Até um dia que eu fiz assim, tira esse pé pra lá. Ela nunca mais colocou o pé. Ignorância. Eu colocar o pé para ser chutada, tô fora. Para você ter uma ideia como que isso é genético. João é do mesmo jeitinho. Como eu falei, eu gosto de dormir à tarde, antes de voltar a trabalhar. Ele às vezes chega da escola, ele sobe, ele deita do meu lado. Só que ao invés da criatura dormir reto, ele dorme assim, ó, com o pé em cima de mim. Quem ensinou essa criatura a ser dessa forma? Genética da mãe. Mas vamos voltar aqui. Estou vendo a criatura Maria Isabel lá, nervosa.
estressada. Oh, papai 2. Orgulho de papai. Falei, mas Léo, o que tá pegando? Ah, esse negócio aqui, não tô entendendo nada, a pessoa não soube explicar. Falei, o que é, minha filha? Sobre predicativo do sujeito. Falei, eu não lembro disso não, pai. Tá, o papai vai tentar entender, vai tentar lembrar e depois eu te explico. Beleza. Chegou lá, peguei lá na internet o conteúdo, lembrei, estudei. Ah, lembrei. Bel, é fácil. Fácil pro senhor. Leodelminha, baixa a bola aí, ó. Aí, Bel, vamos lá. Vou começar básico e comecei a explicar. Isso? É, minha filha. Próximo. Isso? É. Resultado. 9 na nota. Se eu exijo, irmãos, eu preciso ajudar também. Não é somente, você tem que tirar 10. Mas não ajuda, criatura. Mas eu não sei. Procura alguém que ajude. Converse com o seu filho. Converse com a sua esposa. Vê a mulher estressada. Você já parou para... Por que você está assim? O que está acontecendo? Mulher, mas tá com demônio no corpo. Mas é verdade, irmãos. Isso é fala de legalista. Desculpa. Não espiritualize aquilo que é natural, pelo amor de Deus. O nosso erro é tentar espiritualizar tudo, mas nem tudo é espiritual. Isso é desesperador, irmãos. Isso é desesperador. Tem coisas que é natural e inatural e ponto final. A mulher está estressada porque o negócio está pegando. É correria. Não, pai, está com demônio. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Nem tudo é espiritual. O estresse do dia a dia, a fadiga, a depressão está atacando, está matando o povo, mas a criatura acha que é um demônio ali, ó. Quer saber o que é um demônio? Desculpa a minha franqueza, irmãos, mas eu preciso falar dessa forma para ver se acorda. Isso está sendo causado por você. Irmãos, é desesperador, é desesperador. Eu estou vendo casais se destruírem. Eu estou vendo essa falta desse choque de realidade acontecer. Efésios capítulo 6, versículo 1. Eu estou vendo isso acontecer, irmãos. Casais estão se desfazendo porque a criatura não tem entendimento. Acha que tudo é demônio, tudo é demônio. Não espiritualiza aquilo que é natural e não naturaliza aquilo que é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não para só aqui, irmãos. Tá vendo aí, meu filho? Ó, minha filha, você tem que ser obediente, hein? Continua lendo. Honra o teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. Como é que eu vou honrar um pai e uma mãe ignorante, grosso, uma mãe grossa? Tem muitos idosos hoje que estão sofrendo. Ai, tadinho do velhinho e tal. Mas vamos ver o que ele fez lá atrás? Vamos entender o que aconteceu? Era um ignorante, um grosso, um estúpido, não sabia conversar. Olha o que nós ouvimos agora. A criança chegou para o pai tentando explicar o que aconteceu. Não quero nem saber. Eu imagino o quadro, aquela criança entrou em desespero ao ponto de morrer. Porque ela sabia que... Mas continua. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, você quer ver uma coisa que muito pouco se fala, se vê? E vós, pais, mãe e pai, não provoqueis a ira de vossos filhos. Olha que coisa. Não provoquei a ira de vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a admoestação. O que é uma admoestação? Conversa, diálogo, abra essa boca. Profira a bênção para os seus filhos.
a admoestação do Senhor. Mas a criatura só sabe criticar, só sabe falar. Esse menino aí está com um trem no corpo. E hoje inventaram o tal do TDAH, né? Tudo é TDAH. Tudo é TDAH. Ó, seu filho com TDAH, hein? Deixa bem. Uma professora tentou falar que o João tem TDAH. Eu falei, não, minha filha, isso aí é energia de sobra. A outra lá falou, olha, seu filho precisa de passar para o psicólogo. Eu falei, não, essa eu gostei. Por incrível que pareça, eu falei, não, essa eu gostei. Tem gente que acha que passar para o psicólogo o filho é doido. Não tem problema. Não, irmãos, não. Psicólogo não tem nada. Até mesmo psiquiatra não tem nada a ver. Se tiver necessidade, que passe. Precisa passar, precisa de um acompanhamento especial. Não, isso aí ó, é demônio. Observe, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Não espiritualize aquilo que é natural e não naturalize aquilo que é espiritual. 1 Coríntios capítulo 2. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado gratuitamente. As quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você quer repetir isso comigo? Comparando as coisas espirituais com o quê? Como é que você vai então comparar o espiritual com o natural? Olha que coisa mais sem nexo. Espiritual com espiritual, natural com natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, então se você se julga espiritual, bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê, irmãos? Por que nós temos nós precisamos ter esse entendimento? Por quê? Por quê? Por quê? Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possamos instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pronto. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos saber entender quando é espiritual e quando é natural. Nós vamos saber entender, interpretar e saber conversar ali, tratando de coisa espiritual e tratando de coisa material. Você quer ver um exemplo? Logo que eu assumi aqui, mamãe está de prova, o negócio ficou esquisito lá em casa. Ficou esquisito. O negócio ficou feio. Falei, mas, o que está acontecendo? Aí, a gente sempre conversou. E assim, a gente sempre conversou mesmo. Se eu vou fazer alguma coisa, meu bem, e aí? Vice-versa. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não, irmãos. Não, longe disso, não. Às vezes aquela mulher aí dá vontade de jogar lá do segundo andar. Vai, minha filha! Meu Deus! E eu tenho certeza, aliás, não tenha dúvida que ela também tem vontade de colocar uns pozinhos de veneno na comida. Claro, irmãos, para! Nós somos humanos. Não caia nessa ladainha que, eu sou perfeito. Não! Tem horas que eu faço até para implicar mesmo. Agora, a criatura não sabe conversar, não tem comunicação em casa. A mulher, tadinha, precisa falar as 3.000 palavras dela. O caboclo não tem paciência para ouvir. Não, mas eu creio no Umbranda. Você sabia que o Umbranda não era legalista nem um pouco? Ele fazia a obra de Deus? Fazia. Mas você quer saber uma coisa? Terminava a reunião, sabe o que ele fazia?
Irmão, às vezes minha esposa vai ficar me esperando para conversar. E até, às vezes, irmãos, se faz necessário deixar aqui de lado e atenção para a família. Olha só, eu tenho uma escala de prioridades. Deus, a minha família e o meu ministério. Observou que eu coloquei o meu ministério no mesmo patamar da minha família? Não tem como, irmãos, eu ter um ministério sem ter uma família. Tá brigado com minha esposa. E não tem como eu ter um ministério. Tá tudo bem com minha esposa e o ministério tá tudo esquisito. Entende que aqui você tem que saber equilibrar? Não, mas quando é para Deus, não, tá certo. Para Deus tá. Mas tem horas que Deus está pedindo para você dar atenção para sua esposa. Há uma necessidade latente ali e você precisa parar. Lembra que quando eu assumi a primeira coisa, eu falei, irmãos, junte dinheirinho, vá viajar. Vai com a sua esposa, vai viajar. No final de ano, se organiza. Eu sei que a igreja vai ficar vazia. Eu sei. Mas se organiza, vai viajar. Vai ter um momento com a sua esposa. Passou o ano todinho, vai ter um momento com a sua esposa, com seus filhos. Vai sair da rotina. Vou te dar outro exemplo. Irmão Wagner. Ele postou uma foto lá de bicicleta, ele e Maneide. Maneide, muito bem, botou esse cabra para andar de bicicleta. Irmão João. Eu mandei lá, ó, feliz em ver isso. Um dia desse ele me falou que ele estava andando, ele ia comprar pão de bicicleta, né? Aí eu pensei, nossa, irmão Wagner tá indo lá na BR. Não, é 10 minutos, 5 para ir, 5 para voltar. Eu tô achando que o cabra tá andando de bicicleta. Agora eu vi ele andando de bicicleta. Muito bem, Maneide. Pega qualquer coisa, leva uma vara desse tamanho aqui. Bora, vai! Eu ia falar, irmão João, faz a mesma coisa, mas não faz não, porque é seu pai. Ele pode, você não. Ah, meu Deus do céu. Observe uma coisa, irmãos. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Pregado em 2 de outubro de 57. Parágrafo 17, o profeta diz assim. Uma outra coisa, alguém pode perguntar. Outra noite eu estava conversando com o irmão Fliman, aqui fora na rua, e certa vez alguém disse, assim que termina o culto, o irmão Branham levanta imediatamente e parte. Observe. Aqui está o que acontece. A minha esposa fica sozinha. O Branham está fazendo o ministério, fazendo algo, mas a esposa fica sozinha. Mas era conversado, ó, Meda, né? Vou viajar. E ela sabia, ela tinha consciência. Mas ela tinha as necessidades dela, ela precisava de conversar, ela precisava de falar as 3.000 palavras dela. Ela se estressava com os filhos. E o irmão Branham já cansou de relatar ali que ele chegava em casa e encontrava ela estressada. E o Espírito Santo vinha sobre ele, irmão Branham, até um dia que ela deu uma má resposta para ele. O Espírito Santo queria matar ela. Ele falou, não, Deus, pelo amor de Deus, é minha esposa. Pensa na pressão sobre aquela mulher. Minha esposa fica sozinha, veio. E se eu ficar conversando, eu conversarei a metade da noite. E lá está ela, trabalhando ali sozinha o tempo todo. Se isso não é um caráter de um homem, eu não sei o que é não, irmãos. E esta é a razão pela qual eu apresso para voltar para ela. Veja você, durante a noite, porque eu começo a conversar e eu falo muito. E eu converso com que por meia hora eu simplesmente não consigo pensar e dizer, como vai você nesta noite? Como vai você? Como vai você? Eu não faço isso. E simplesmente paro e fico conversando. E alguém começa a falar uma coisa e outra. Então ele tinha entendimento dos limites dele. Eu fico ali uma hora, vem. E esta é a razão. Ela organiza tudo e fica esperando e assim por diante. E este é o motivo. Eu apenas não queria que vocês pensassem que é porque eu não queria encontrar com os meus amigos e estreitar as suas mãos e expressar o nosso companheirismo e assim por diante. Mas é somente esta é a causa. Você compreende isso, meu irmão? Você pode fazer a obra, você pode se dedicar a Deus. Tem uma regra, presta atenção nisso, eu ouvi isso ontem.
que eu vou tirar para mim. Divida o seu dia em 8 horas. 3 vezes de 8 horas. As primeiras 8 horas você dorme. A segunda 8 horas você trabalha. A terceira 8 horas divida em 3, 3, 2. 3 horas com a sua família, tendo um bom tempo. 3 horas com a sua esposa. Você e ela. 3, 6, 12. E 2 horas você fazendo o que você quer. Olha só. Estudando, vendo alguma coisa, mas não. O cara passa o dia todo trabalhando, chega em casa, quer fazer outra coisa. Não funciona, irmãos. Casamentos estão sendo destruídos por conta disso. Agora, você quer ver uma coisa, um erro que normalmente acontece? Nós já estamos se encaminhando para o fim. Aos irmãos da internet, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam sendo abençoados da mesma forma que nós estamos sendo aqui. Vou puxar a orelha de vocês todos. Eu mandei uma mensagem bem assim: um tablet por família, me manda o cadastro. Quem foi que ligou para a esposa e falou: "Ô, você manda ou eu mando?" Ninguém, né? Vou mandar, hein? Eu recebi de casal. Esse povo não conversa, meu Deus. Um mandou, outro mandou junto. E detalhe, o negócio é tão coisa que foi quase a mesma hora. Combinaram, foi? É 2 famílias diferentes aqui? Irmãos, você quer saber qual que é o problema da falta de comunicação dentro do casamento? O principal deles, eu vou ter que falar de uma forma genérica para que vocês possam entender. A perda da intimidade. A intimidade pode ser comprometida quando o legalismo impede a expressão de pensamento e sentimentos genuínos. A mulher não pode falar o que ela acha, o que ela pensa, na sua intimidade ali com o seu marido ou sua esposa. Tá possuída, mulher. A comunicação superficial ou estritamente funcional. O que é uma comunicação funcional, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é? Ninguém? O básico. O básico, funcional. O moço está pronto? Tá. Funcional. Estou indo trabalhar. Tá bom. Tem que fazer compra? Tem. Tem cueca? Não. Eu faço como? Se vira. E depois da noite... E depois da noite... E aí? Pronta? Se ela perguntar, tá pronta, fica louca. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, então? Uma comunicação estritamente funcional, irmãos. Qual é o casamento que sustenta isso? Qual é o casamento que sustenta isso? Vou dar outro exemplo. Eu dei até um exemplo de manhã, né? Vai sair sozinho, toma banho, passa perfume. Vai sair junto. Entendendo, hein, mulher? Tomou banho, não? A mulher vem toda bonitinha lá. Simplesinha. Que trem é esse? Irmãos, vamos melhorar a nossa comunicação. Aprenda a abrir a boca para soltar um elogio.
Se você não elogiar, alguém vai elogiar. Você quer saber onde que eu me baseio para que eu haja comunicação, irmãos? Gênesis, capítulo 1. Não, capítulo 3, melhor dizendo. Se você não conversar com a sua mulher, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: você tá bonita, hein? Ah, para! Ah, você tá diferente, você tá bonitona, hein? Peraí. Não, Adão tá não, ó. Acho que Adão tava lá. Mulher! Eva! Pega aquela maçã lá pra mim. Só um minutinho, tá? Vamos aqui, meu bem. E aí? Você é bonitona, né? É? Obediente a sua esposa. É assim mesmo. Entenda. Se você não elogia sua mulher, se você não faz o bem para sua mulher, alguém vai fazer. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher, aí deixa eu fazer a pergunta, onde estava Adão infeliz aqui? Se bem que era o plano de Deus que acontecesse. Mas a Bíblia não relata. Só fala que a Eva estava sozinha com a serpente. E disse a mulher à serpente, ou seja, ali houve uma comunicação. Do fruto da árvore do jardim comereis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha só, a serpente disse à mulher, se mostrou, né? Certamente não morrerás. Foi engraçadinho, né? Deixa bem. Não. Irmãs, quando não tem casa, fora tem. Entenda o que eu estou falando. Entenda, faça uma avaliação do seu casamento. Quando não tem fora, dentro, casa, fora tem. Quando a mulher não recebe elogio em casa, em fora ela vai receber elogio. Às vezes a irmã se esforça, coitado. O irmão se esforça. Vamos falar dos irmãos um pouquinho também, né? Mas como o pastor Joaquim disse, quem mais sofre, você não tem como apoiar, irmãos. Em um casamento, quem mais sofre é a mulher, desculpa. Quem mais sofre é a mulher. Eu no ofício sacerdotal, eu preciso ter compaixão. Eu preciso sentir isso. E eu também preciso corrigir isso. A mulher se esforça, tadinha, bota lá aquele vestido que ela comprou para o marido, pensando no marido. Ele nem olha, ele vê. Como nós vimos de manhã, né? Vê uma coisa, olhar outra. A perda da intimidade a intimidade pode ser comprometida quando o legalismo impede a expressão de pensamentos e sentimentos genuínos. Lembre-se, eu falei de manhã também de novo, eu vou repetir. O homem é visual e a mulher é sentimental. A mulher passa o dia todo com o marido, dando pancada, sendo bruto, sendo ignorante, não sabendo conversar, não sabendo falar, e chega à noite, beijinho. Não vai rolar. E se ela for, ela vai contra a sua vontade, para te satisfazer o bonzão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Ai, que bom. E a coitada? Tem panela, irmãos, tem que usar metáforas, que demora a esquentar. Ela precisa ser ligada de manhã para esquentar à noite. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, eu tenho certeza disso.
lembra disso. Tem panela que precisa ser esquentada, começar a botar o fogo de manhã e vem até a noite. Quando chega a noite, você ainda tem que botar o dedo para ver se tá quente. Aí não tá quente. E detalhe, não tá quente porque ao invés de botar ali os condimentos, fazer o quê? Bota uma pedra de gelo ali para poder. O que é pedra de gelo? Uma pancada. Aí depois o bonitão não vai. E se ela for, você pode ter certeza que ela não está indo pela sua própria vontade. Você acha que essa palavra é minha, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Deixa eu até adiantar um outro ponto aqui, irmãos. Cuidado, você que tem criança pequena. Não traga a criança pequena para sua cama, para dormir junto. Isso estraga a intimidade do casal. 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas o homem não tocar em mulher é complicado, né? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Olha o que Paulo já começa dizendo. Olha o que Paulo já começa a dando na nossa cara assim, irmãos. Ó. Marido, pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. O que é benevolência, irmãos? É as bondades, é as caridades, é os carinhos, é a atenção. Você tem que pagar a sua mulher isso. Porque senão a balança fica desequilibrada. Só um tentando, uma hora esse um para de tentar também e a balança vai quebrar. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Entenda? Entendeu isso agora? Mas tem no marido. Então a mulher manda no corpo do marido e o marido manda no corpo da mulher. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o da mulher. Tá claro para vocês agora, irmãos? Tá compreendido isso? Isso é coisa minha? Não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Mútuo, juntos. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E aqui não vou acrescentar, porque a Bíblia diz para nós não acrescentarmos, mas eu vou observar uma coisa. Às vezes precisa fazer um exame, às vezes a mulher está naqueles dias. Irmãos, cuidado com as dores de cabeça frequentes, viu? Ai, estou com dor de cabeça. Tudo bem, às vezes é uma fuga. Às vezes é uma fuga, sim. O pior é que dá para entender essa fuga. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Por quê, irmãos? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu, Paulo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e um de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que ficasse como eu, Paulo, sozinho, sem mulher. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ficar nesse rala-rala, nesse esfrega-esfrega. Casa logo, então. Pronto. Mas pastor, eu fiquei sabendo que depois que casa, esfria tudo. Mas por que esfriou? Será porque você também mudou? Você era aquele docinho amoroso e agora esse cavalo daí?
Será que porque você ela era aquela docinha amorosa e agora você é essa cavala daí também? Só sabe dar patada, só sabe dar coice? Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Eu sei que isso é um assunto de casamento e divórcio, e casamento e divórcio se trata no escritório, mas isso aqui é de cunho geral. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora é Paulo dando conselho. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente a habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, porquanto o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos, olha só onde que atinge, irmãos. Olha onde chega. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. O que tem o coitado do filho recebendo uma carga dessa, de ser imundo? Porque um casal não sabe conversar, não sabe negociar, não sabe trocar um carinho, não sabe um ver a necessidade do outro. Olha os filhos sendo imundos. Mas se o descrente se apartasse, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para o quê, irmãos? O que está dizendo aí? Deus nos chamou para quê? Então não é para ficar nesse inferno de não poder conversar, não poder fazer nada, porque senão a mulher vai brigar. Não tem o direito de fazer uma reclamação, não tem direito de... porque tá bagunçando a minha casa. Oh, a casa é minha também, né? Você tirou aquele pano, né? Teve um dia desse aí que eu falei com minha esposa mesmo assim, meu bem, você acha mesmo que eu vou chegar aqui, pegar essa camisa e vou bagunçar tudo porque eu quero? Ah, você bagunça. Mas você acha que porque eu quero, porque o negócio caiu aqui, eu vou jogar no chão? Às vezes é tão enjoada, mas tão... Mas a gente precisa entender, porque é ela que vai limpar, é ela que vai organizar, é ela que organizou. E agora? E agora? Vai lá no versículo 27. Nós vimos que nós estamos ligados na mulher, não é isso? Olha o que o Paulo pergunta. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre da mulher? Não busque mulher. Mas se te casastes, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Que o tempo se abrevia. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. E aí, meu conselho para vocês, casais. Leiam 1 Coríntios capítulo 7 inteiro. Entenda que aqui entra em muito assunto. Muito assunto, muito assunto. Para nós terminarmos. Eu sei que a hora já extrapolou, mas a minha preocupação maior é com os irmãos que moram na Serra. Como eu vou levar ceia para a irmã Neuza, então eu levo ali os irmãos, então não tem problema. Casamento e divórcio, pregado em 21 de fevereiro de 1965. Entenda isso. Parágrafo 52. Agora, se for assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E isto é, uma delas diz que o homem só pode casar-se uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. E esta é uma das perguntas, porém, vai seguindo aquilo. Então você irá completamente além do outro lado. E então a outra diz, se a esposa ou o marido, qualquer de um dos dois, cometer adultério, qualquer um dos dois pode ser repudiado e o outro casar novamente, você pode achar a si mesmo indo completamente de uma extremidade à outra com isso. Então veja,
que nem é sudeste e nem é noroeste, mas queremos diretamente o leste. Você sai de fora da Escritura quando você vai por este caminho. Você sai da Escritura quando você vai para aquele caminho. Não queremos saber onde a Escritura confirma a Escritura e comece a verdade sobre aquilo. Ambos tomam um caminho diferente e falham em trazer a resposta correta. Mas tem que haver uma resposta. Aquilo justamente como é hoje em dia. Há dois grandes ensinos de doutrinas da igreja. Um deles é o calvinismo e o outro é o arminianismo. Um deles é legalista e o outro é a graça. E descobrimos que o povo que acredita na graça, os calvinistas, eles dizem: bendito seja Deus, não vai me fazer mal fumar, não vai me fazer mal beber. Eu posso fazer essas coisas, eu tenho segurança eterna. Então, encontramos o outro lado, o dos legalistas, que diz: eu gostaria de xingar-lhe, eu gostaria de mostrar o que eu penso, porém sou um cristão. Preciso me manter quieto. Vê, você se acha em dois caminhos diferentes e nenhum dos dois está correto. Agora, é difícil dizer isso, mas é verdade. Nós nos achamos em dois caminhos diferentes, um indo para um lado e o outro indo para outro caminho. Agora vamos ver qual é a verdade. Agora escutem e veja se isto soa sensato a você. Porém, se eu me preparo para ir ao exterior, agora chamo a minha família, presta atenção nisso. Chamarei minha esposa e direi: eu vou viajar para um outro país, querida. Agora, aqui está o lado do legalista. Agora, minha esposa, eu vou dar as ordens para você. Vou te dar as ordens, hein? Se você flertar com qualquer homem, enquanto eu estiver fora, quando eu voltar, você será uma senhora divorciada. E eu não quero que você chame a atenção com os olhos. Não quero que você flertando. Você entende isso? Eu sou o seu marido. Se você fizer isso, eu vou te repudiar quando voltar. E aqui eu vou parar e vou perguntar: isso é uma comunicação? Isso é uma conversa? Não, mas eu converso com minha esposa. Eu lembrei de uma frasinha de hoje à tarde. Alguém falou bem assim: mulher, vai para casa fazer comida. Alguém se lembra quem falou isso? Tiozinho do pavê, tiozinho do pavê. Eu sei que foi na brincadeira, mas entende que não é comunicação isso? Agora eu vou perguntar para vocês, irmãos. Isso é uma comunicação? Vou viajar, não quero que você flerte com ninguém. E se você fizer eu descobrir, você é divorciada. Conversei com minha esposa, hein? Então, ele me agarra e me pega pela gravata e diz: meu bom homem, eu quero dizer algo a você. Vê? Se você olhar para qualquer mulher e sair com qualquer mulher, ou flertar com qualquer mulher, você será um homem, hoje falaria morto, né? Divorciado quando voltar. Ora, aquele não seria um lar feliz. Aquele é o lado dos legalistas. Tá vendo, irmãs? Tá vendo, irmãos? Vai sair? Com quem? Se olhar pro lado não vai ver, hein? Falta só colocar um cabresto, né? Mulher, vai sair com quem? Leva o menino. Está bem. Agora, o outro lado é o seu lar. Se eu for a outro país e fizer algo errado, vou e digo: bem, olha, eu sairei com esta mulher. Não há problemas com a minha esposa. Ela não se importa. Minha esposa fala: vou sair com outros homens, Bill. Não se importa com isso. Ele não se importa. Se eu não me importo com isso, então há algo errado comigo. E eu não amo a minha mulher de maneira correta. Ou seja, enquanto um é legalista demais, outro é largado demais, né? Ela é minha esposa. Eu não quero outro homem gracejando com ela. Ela é minha esposa. Agora,
O correto disto é: ambos têm uma verdade, porém não a verdade exata. Olha só, não a verdade exata. Parágrafo 59, mensagem, casamento e divórcio. Agora, quando eu vou viajar para outro país, para fazer do jeito certo, minha pequena família se reúne, nós oramos um com o outro e os entregamos a Deus. E eles me entregam a Deus. E fazemos assim quando vamos ao outro país, quando eu vou ao exterior. Agora, eu sei que ela me ama. E eu tenho confiança nela. Eu a amo e ela tem confiança em mim. Uma vez que eu a amo e a ame assim, ela não tem preocupação nenhuma quanto a eu sair com outra mulher, desde que ela me ame corretamente. Ora, não há necessidade de eu pensar sobre qualquer outro homem saindo com ela. O cara tá lá do outro lado pensando, o que minha mulher tá fazendo? Que? Eu creio que se fizer algo realmente errado, se cometêssemos algo errado, e saíssemos com alguma mulher e depois voltássemos confessando isso a ela, e ela me dissesse, Meda, não fiz aquilo porque eu somente fui apanhado numa armadilha. Aquela mulher correu para mim, me agarrou pelo braço e começou assim e assim. Eu creio que ela compreenderia. Eu creio que ela me perdoaria por aquilo. Porém, eu não faria aquilo por nada. Mesmo que eu soubesse que ela me perdoaria por ter feito aquilo, eu não gostaria de magoá-la. E esta é a maneira que é com Deus, irmãos. Se o seu amor filéu, que é o amor humano, o amor eterno, fraterno, pode fazer um homem sentir aquilo por sua esposa, que tal o amor ágape? A palavra grega significa amor de Deus. Como me faria sentir sobre Jesus Cristo? Como desde que eu quero fazer isto, está no meu coração fazê-lo? Bem, digo, enquanto está no meu coração fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. O legalismo não me deixa fazer aquilo, porque eu sei que seria castigado por fazê-lo. Porém, a verdade real disto é, quando o amor de Deus entra no seu coração, até o ponto em que você deseja fazer aquilo, não deseja fazer aquilo, essa é a verdade sobre aquilo. Aí estão os dois ensinos, nem legalismo ou outro, nem o calvinismo e nem ambos, apenas o amor de Deus. Precisamos falar mais alguma coisa sobre isso, irmãos? Não, né? Então vamos lá. Eu espero que Deus tenha nos ajudado, tenha falado aos nossos corações e que esse espírito, lembre que nós estamos tratando com espíritos, possa sair de nós e que nós possamos buscar o Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos cantam conjunto, logo depois o irmão Agnaldo traz a ceia, e eu não vou nem ler os versículos. Os irmãos já conhecem 1 Coríntios capítulo 11 e São João capítulo 3, não, 11, oh meu Deus. 1 Coríntios capítulo 7, não, que agora falhou até a mente. Aos irmãos que estão na internet, lembre-se, sobre o lava-pés, 1 Coríntios capítulo 11, começando lá no versículo 23. E aí depois São João capítulo 13. Vamos lá, conjunto.
Enquanto o irmão Aguinaldo traz a ceia para nós, em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Lá no versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. O coração do seu marido está nele, confiado. Assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, melhor dizendo, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos de casa, e distribui as tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma varinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende-se as mãos ao fuso, e as mãos pegam na roça. Abre a sua mão ao pobre, e a estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadantes. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Até atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se com seus filhos e chama-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-las na porta. Provérbios capítulo 31, do 10 ao 31.